Boa tarde, amigos, ou boa noite, ou bom dia, não sei de onde, que lugar do mundo que vocês estão assistindo esse vídeo hoje. É mais uma entrevista do CISO Advisor com dois especialistas aqui, que são o Éder de Abreu, ele vai se apresentar, ele é head da Deloitte em cibersegurança, com grande experiência nisso. E outro grande especialista é a advogada Cláudia Carvalho, que tem vários trabalhos publicados nessa área e trabalha nesse tipo de assunto há muito tempo. E eu vou pedir para que os dois se apresentem para que a gente possa começar essa conversa sobre ransomware, que virou um problema duplo quando as pessoas resolvem solucionar pagando o resgate. Cláudia, vamos dar vez primeiro às moças, né? E em seguida o Éder se apresenta. Gostaria que você se apresentasse. Bom, cumprimentar, não sei a hora como você falou, né, Paula, de quem está assistindo, né, a nossa apresentação. Te agradecer em primeiro lugar, né, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, que eu sou uma grande fã do CISO Advisor. Ele é um grande braço, né, de apoio do trabalho da gente que é advogado, que, diferente do Éder e de você, a nossa formação não tem nada a ver com tecnologia natural, né? Talvez em outros países as coisas já sejam diferentes, né? Mas muita coisa em direito penal que agora está ligado à tecnologia precisa se entender e se estudar, tem a ver com o trabalho que vocês desenvolvem, né? E eu sou advogada criminal há 20 anos, eu sou especializada em cybercrime. Eu publiquei esse ano um livro Direito Penal 4.0, que trata de temas como o de hoje, né, que a gente vai tratar, o ransomware. A gente agora no direito penal está diante de uma nova criminalidade, né? A gente não tem mais o criminoso que você vê na rua, aquele que está sendo preso em flagrante, mas é o oculto, né, dentro dos sistemas das empresas, o atacante externo ou insider, como a gente chama, né? Então, esse é o objeto de estudo que eu tenho desenvolvido. Obrigada por estar aqui, queria cumprimentar o Éder de Abreu também, pelo trabalho dele na empresa dele. Muito obrigada. Muito bem, então, novamente aí, boa tarde, né, bom dia, boa noite, né, aos colegas. Também agradeço aqui o convite, né, para participar para discutir esse tema que é tão importante, né, em cibersegurança. Eu sou o Éder de Abreu, eu sou sócio da Deloitte, na área de cyber. Estou na Deloitte, né, e tenho desenvolvido minha carreira toda na Deloitte já há 19 anos, trabalhando com esse assunto, então atendo clientes aí nesse setor, diversos setores, né, para discutir esses temas de cibersegurança, e realmente o nosso propósito aqui é apoiar os clientes a se defenderem, né, estarem preparados para se defenderem das ameaças que a gente tem percebido aí, uma crescente no número de ameaças e na complexidade também dessas ameaças, então nosso papel é apoiar os clientes nessas defesas, nessas estratégias de defesa, né? Então, obrigado aí, vamos em frente na nossa discussão. Legal, obrigado a vocês. A primeira pergunta que a gente tem, Éder e Cláudia, eu vou pedir para as respostas começarem com a Cláudia, a gente fica com essa ordem, é a seguinte: nós temos agora uma quantidade enorme, crescente, assim, exponencialmente crescente, de ataques de ransomware que congelam os sistemas das empresas. E as empresas têm duas ou três soluções. A primeira solução é pagar o resgate, a segunda solução é chamar as equipes de TI para que elas deem um jeito, a terceira solução é também chamando a equipe de TI, jogando tudo fora e comprando máquina nova para partir do zero, reinstalar tudo outra vez. O pagamento do resgate. Eu pergunto para vocês, que problemas legais e de compliance ele pode estar trazendo? A gente tem desde a possibilidade de lavagem de dinheiro, obstrução da justiça, o que tem por trás desse pagamento aí? Qual que é o tamanho dessa encrenca? Pois a decisão de pagar ou não pagar resgate é uma decisão que parece simples, mas ela é bem complexa, né? O Éder sabe disso melhor do que eu, né? Na hora que estoura a bomba, né? Que corre todo mundo para, quando tem a sala de crise, ver o que vai fazer, né? Mas, pelo lado do legal, né? Não é simples assim, porque pagar um resgate, tecnicamente,
não é crime, né? Porque a gente tem a extorsão mediante sequestro do Código Penal. Na verdade, você está sendo obrigado a fazer algo, porque na extorsão você é constrangido a fazer isso sob a ameaça de se causar um dano para você, né? No caso, no sequestro de uma pessoa, né? De matar e tudo. E assim como no sequestro das pessoas do mundo real, a polícia não recomenda se pagar o sequestro, também no sequestro eletrônico, né? No ransomware, né? Que não deixa de ser um sequestro digital, a decisão de pagar é a última possibilidade que se possa pensar, porque legalmente ninguém recomenda esse tipo de coisa. O FBI mesmo é o maior incentivador de não se fazer esse tipo de coisa, porque já está provado estatisticamente que não é bom, até no sucesso, até para poder detectar esse ransomware no sistema, que muitas vezes existe essa possibilidade, né? Eles não são de um tipo só, e a questão da prevenção atua nesse ponto, né? De poder evitar de chegar nesse ponto. Mas o que acontece? O pagamento de um resgate, ele envolve uma liberação de dinheiro da empresa, uma liberação de dinheiro que vai ter que ser devidamente justificada, né? Não é um bug bounty, né? Para você poder dizer, a gente está pagando para quem conseguiu achar uma vulnerabilidade aqui no nosso sistema. Na verdade, é uma justificativa bastante perigosa. Por quê? A gente tem um dinheiro que vai ser pago não em espécie, até no início do ransomware, né? Eu vi no webinar falando sobre isso, os resgates não eram na criptomoeda, porque ela não existia, mas agora, tendo uma moeda que não é rastreável facilmente numa dark web, né? Que é para onde ela vai acabar indo, ela não vai normalmente para o comércio, né? de moedas, a gente não vai conseguir controlar a circulação desse dinheiro. Porque não é simplesmente você pegar uma mala de dinheiro, como no sequestro de pessoa física, e entregar para o sequestrador com a pessoa com a pistola na cabeça para ser liberada em troca da mala. Na verdade, você vai entregar um dinheiro no escuro, né? Um dinheiro, o que pode acontecer com esse dinheiro? Você tem dois tipos de cybercriminosos. Você tem os criminosos econômicos, né? Os mercenários eletrônicos, digamos assim, que querem, né, uma vantagem financeira, o ransomware é para isso, para se ganhar um dinheiro fácil, digamos assim, e vão pegar esse dinheiro e provavelmente o que vai ser feito posteriormente? Esse dinheiro, essa criptomoeda, ela vai ser inserida ou na dark web ou até mesmo numa exchange de criptomoedas, que é bem comum, que hoje em dia existem técnicas dentro das transações das exchanges para se mascarar dinheiro que é produto de crime, né? Você tem a técnica que chama do liquidificador, né? Que você mistura dinheiro lícito com ilícito em outras transações e você esconde a origem desse dinheiro. Mas lavagem de dinheiro, o que é? Você pegar o produto de um crime, né? Um recurso obtido com isso, no caso uma extorsão, e você vai reinserir no mercado, nessa exchange, para ele circular novamente e ser transacionado com outras pessoas. Então, se não ficar bem delineada a necessidade real daquele pagamento, havendo uma lavagem de dinheiro posterior, pode-se questionar se realmente a empresa estava vítima, né, impossibilitada de fazer algo que não tinha jeito de ser diferente, né? A gente chama no direito de inexigibilidade de conduta diversa, né? Ou então questionar se a empresa poderia ter algum interesse em lavar aquele dinheiro. Isso pode ser colocado em xeque em relação à necessidade técnica ou não daquele pagamento. Você pode justificar, é no setor estratégico, né? Como aconteceu no caso que eu não sei que vocês ficaram sabendo, imagino que sim, do hospital, né, que sofreu ataque ransomware e a pessoa morreu porque não pôde ser atendida. Enfim, é uma extrema necessidade, né? Se acontecesse, vamos pagar um resgate porque a gente precisa salvar vidas, não podemos desligar respiradores e tudo. Agora, se não for esse o caso, pode se questionar se realmente esse pagamento era necessário, até que ponto existiu essa ação ou se isso foi uma simulação, uma fraude interna na empresa. Ou então você também tem, além desses atacantes externos desse tipo, você tem o perigo do financiamento ao terrorismo, né? Você tem agora o cyberterrorismo. O terrorismo normal, ele já precisa de recursos, né? E o cyberterrorismo muito mais, porque usa tecnologias, né? Não se faz cyberterrorismo sem dinheiro, ele precisa de financiamento. Então, uma das formas de angariar é isso. Todas essas ramificações, elas vão bastante longe
E agora eu queria escutar o Éder, como é que ramificações ele enxerga aí pelo lado dele. Muito bem, eu acho que a Cláudia já deu um show aqui falando das consequências, né, disso tudo, e acho que só o único ponto que eu queria acrescentar nesse sentido é que, além disso tudo, né, se você paga um resgate, aí você também não tem a garantia de que você vai receber aquilo, né, que aquela informação vai ser desbloqueada, né? Então, no fundo, além de todos esses problemas que você tem, né, de financiamento de crime, né, de você ter aí questões regulamentares, né, como a gente falou, por exemplo, do governo americano, de realmente proibir que isso seja feito, né, que seja feito esse pagamento, você não tem nenhuma garantia. Então, acho que o ponto que aí, né, como eu não sou advogado, então eu não vou por essa linha muito do compliance, mas aí mais pelo lado técnico, realmente a gente tem percebido que o número de ataques de ransomware, né, ou de ataques com sucesso, né, utilizando uma técnica de ransomware, tem crescido, né? Então, assim, esse ano nós tivemos aí uma série de empresas, obviamente que a gente prefere não falar o nome das empresas, algumas foram aí, até saíram na mídia, né? A gente conseguiu avaliar essas informações, mas, no fundo, nós que trabalhamos com cibersegurança, o que nós vemos é que realmente, em muitas situações, né? Claro que eu não quero generalizar, mas em muitas situações, isso acontece também por falta de algumas questões básicas de cyber, né? Então, quando a gente fala de ransomware, nesse caso, por exemplo, você está fazendo... qual é o objetivo do pagamento, né? Você está pagando porque sequestrou, né, uma quantia ali de dados, né, ou um volume de dados expressivo da empresa, você precisa que aqueles dados sejam liberados, né? Eles sejam decriptografados, né? Agora, se a gente tivesse o backup desses dados sendo feitos, os backups sendo feitos de forma adequada, com a cobertura do backup sendo adequada, você poderia falar assim, tudo bem, eu não vou pagar o resgate porque eu tenho como recuperar meus dados por aqui. Só que a gente sabe que isso não é uma realidade, né? Que muitas empresas ainda falham nessa situação, né? E eu, obviamente, de novo, né, não estou generalizando, mas em muitos casos isso acontece. E, como eu comentei no começo, eu tenho 19 anos trabalhando nessa área, né? Então, quando eu comecei como analista júnior, nós fazíamos ali algumas auditorias focadas em segurança cibernética, e muitas das vezes a gente olhava se a empresa tinha backup, se ela fazia backup. Era um teste muito básico, né? Olha, você tem o backup, você retém o backup, você testa o backup, e existiam muitas falhas em relação a isso. Talvez hoje em dia essas falhas ainda existam, né? Porque aí você fica refém de um dado que está em um único equipamento e você não tem como recuperá-lo a não ser fazer o pagamento. Então, então a gente sempre fala, né, quando se trata de segurança cibernética, existe quando você fala com pessoas leigas, né, que não trabalham nesse assunto, parece que segurança cibernética é uma coisa de filmes de Hollywood, né, uma coisa super complexa, que tem que ter ali uma série de controles, né, coisas super, né, complicadas. É verdade, realmente tem. Quando você trata de segurança cibernética, você tem ali uma série de dados, de monitorações que devem acontecer para proteger o ambiente, mas você tem também as coisas mais básicas, e às vezes o básico deixa de ser feito. Então, às vezes as empresas estão olhando para algo super avançado, e muitas das vezes, né, eu vou dar um exemplo que talvez vocês, né, não um exemplo de empresa, mas de técnicas, né, às vezes as empresas que usam um sistema com uma senha padrão, que vem de fábrica, ou um usuário sem senha. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer? Mas muitas vezes em empresas muito grandes, né? A gente pode achar que talvez empresas pequenas, familiares, não que tenham isso, mas muitas empresas grandes têm isso também. Então, olha, eu vou lá, tento uma senha padrão, consigo entrar no sistema. Pronto, já cometi uma invasão. Então, falta um pouco desse básico. E, antes de eu voltar a palavra para vocês, né, mais uma coisa básica que é super importante, a gente tem visto também, é a conscientização de usuários, né? Então, o ransomware, ele vai entrar no seu ambiente, né? Muitas das vezes ele entra porque talvez você clicou em algum lugar que não deveria, ou abriu um arquivo que não deveria, que estava contaminado, e isso contaminou o seu ambiente. Será que eu não devo conscientizar melhor os meus profissionais, né, dentro da minha empresa, de forma que eles fiquem mais atentos sobre os sites que eles estão visitando, sobre os e-mails que eles estão recebendo, ou sobre
eventualmente eles estão usando um pendrive e estão abrindo um arquivo que não deveriam. Então, isso tudo também faz parte, né, do básico, né? Eu sei que isso pode parecer uma coisa super básica que eu vou falar, mas em segurança da informação já há muitos anos a gente tem falado que o elo mais fraco é sempre o ser humano. Então, não adianta você ter inúmeros controles para proteger o seu ambiente se os seus colaboradores não estão cientes desse assunto e eles acabam fazendo coisas que não deveriam, e aí todos aqueles controles, aqueles processos que você implantou no seu ambiente vão por água abaixo. Acho que isso é um pouco da contribuição que eu queria colocar nesse assunto aqui. Na entrevista anterior, eu encerrei a entrevista falando que o maior problema das empresas, das corporações, era o Zé, que o Zé não aprende a não clicar em tudo e o Zé quer clicar em tudo. Bem, até por conta disso, porque todo mundo quer clicar em tudo, eu queria acrescentar um complicador que é o seguinte: as corporações, elas estão agora, algumas, vamos dizer, muitas, contratando seguro cibernético. O seguro cibernético tem várias coberturas e tal, né? E o que eu queria ouvir de vocês é o seguinte: bem, eu já escutei, já li que houve recomendação da seguradora para que a companhia pagasse o resgate. Por quê? Evidente que para a seguradora é muito mais barato pagar $100 mil ou $200 mil para uma chave criptográfica do que ela ter de gastar aí 5 milhões, 10 milhões de dólares de indenização com lucros cessantes e o diabo, né? Como que a empresa fica no meio disso, né? Com mais esse complicador agora? O que você acha, Cláudia? Pois é, a grande preocupação, até como você falou, Paulo, no início também, que tem a ver com o compliance, essa questão do seguro cibernético nessa situação, porque incentivar esse pagamento, né? O seguro vai cobrir, vai ser um reembolso, né, que a gente vai ter desse valor, mas até que ponto isso é necessário, né? Será que, de repente, esse tipo de conduta não está fazendo com que se desperte uma desconfiança sobre os dirigentes da empresa, de estar sangrando, de repente, as finanças dessa empresa a pretexto de se pagar um seguro cibernético desviando o dinheiro, né? Que hoje em dia também se lava dinheiro com seguros, né? Por que não se lavaria com seguro cibernético? Então, assim, o pagamento também é uma decisão, nesse ponto, bem complexa. Se realmente, dentro das variáveis, né, do risco, do compliance, se realmente é necessário para evitar suspeita de envolvimento de dirigente, de ter algum interesse nessa situação da empresa. Deixa eu perguntar uma coisa. E como é que seria uma lavagem de dinheiro utilizando um seguro? Olha, normalmente já existe a lavagem fazendo do seguro comum, né, seguro de vida. Muitas pessoas fazem vários, né? Às vezes em nome da família inteira. E no seguro cibernético você pode talvez simular situações que, na verdade, não haveria necessidade desse pagamento para você criar uma situação para justificar perante a seguradora e, na verdade, você quer movimentar um dinheiro que está dentro da empresa sem razão de existir, né, contabilmente, para jogar numa rubrica de orçamento que é, né, fraude, né, que as fraudes padrão que a Deloitte pega, né, tem a ver com isso também. Entendi. Do seu lado, Éder, você talvez já tenha ouvido falar que houve recomendação de uma seguradora, assim, que, aliás, tem uma briga atualmente entre a Mondelez e a Zurich na Europa, porque a Mondelez foi atingida pelo NotPetya em 2017 e eles estão brigando porque a Zurich disse que o ataque do NotPetya foi um ato de guerra. E aí, como o seguro não cobre guerra, eles estão brigando até hoje. Então, esse negócio vai longe. Do seu lado, o que você já viu? Que comentário você pode fazer sobre isso? É muito perigoso isso, né? Assim, esse é o ponto de vista que eu tenho, porque uma recomendação como essa pode gerar ali desencadear, né, uma série de outros ataques, porque isso acaba surgindo e fala assim, ok, os atacantes podem pensar, bom, vamos seguir, né, porque a gente está tendo sucesso nos ataques, estamos recebendo, né, as seguradoras estão pagando, então é muito perigoso, porque
os recursos são finitos, né? Uma hora isso não vai funcionar mais. Então, eu não sei dizer, não diria que isso é uma boa prática, né, de fazer, né, com esse formato. Agora, o que a gente tem percebido bastante no mercado também é uma associação, né? A gente até trabalha com uma seguradora em relação a isso, porque existem algumas seguradoras já tentando algumas estratégias um pouco diferentes. Em que sentido, né? Então, ela tem ali os seus clientes que contratam o seguro e a seguradora também para se proteger, né? Também para poder ter algum tipo de proteção adicional, elas acabam contratando outras empresas para fazerem algum tipo de resposta aos incidentes, né? Então, é um caso que nós já fazemos isso com uma seguradora, é público isso, enfim. Então, os segurados sofrendo um tipo de ataque, eles acabam acionando ali uma empresa, né? No final das contas, acaba caindo para a Deloitte. A gente acaba atendendo essas empresas e orientando no que essas empresas devem fazer para poder, enfim, sanar ou estancar aquele incidente, aquele vazamento que está acontecendo, eventualmente se for um ransomware ou uma indisponibilidade, enfim, a gente presta ali algum tipo de serviço. Então, isso, de uma certa forma, também é uma ação tomada por algumas seguradoras para elas também se protegerem. Falam assim, bom, nem todos os incidentes vão chegar para mim, nem todos eles vão vir para a seguradora, vão passar por esse apoio, e pode ser que esse apoio já seja suficiente, então não há necessidade de comunicar um sinistro. Então, isso também é algo que tem acontecido, a gente tem visto essa tendência no mercado, isso a gente já tem feito com essa seguradora já há cerca de 1 ano, né? Então, isso é algo já que tem se consolidado também em outros setores. Bom, mas como se não bastasse, tem mais encrenca, porque desde o dia 17 do mês passado está vigorando a LGPD, né? Então, o cara o bandido do ransomware, a gente tem a notícia de que tem bandido que já invadiu as empresas, já pegou os dados, já guardou e está fazendo poupança com os bancos de dados para ameaçar as empresas, né? Então, no caso do ransomware agora, né, as encrencas que vêm por conta da LGPD, Cláudia, como é que você está avaliando isso? Como é que isso deve evoluir? Né? Depois gostaria de ouvir o Éder também. Teve uma multa agora, se eu não me engano, para a Cirela, que eu considero, como é que eu vou dizer, simbólica, mas é público, uma multa de R$10 mil, mas eu queria te ouvir para você me dizer o que você acha, como é que você acha que vai evoluir. Pois é, como você falou, né? O ransomware está virando um mercado, né? Os cybercriminosos estão fazendo aquela poupancinha, né? Hoje em dia eles não precisam nem se dar mais o trabalho de invadir, na verdade eles já vão pegar dados pessoais, né? Falando de LGPD, que já estão vazados na Dark Web, e eles já fazem a extorsão baseada nisso, não precisa nem entrar no sistema. Eles já calculam esse valor que eles querem receber baseado na multa da LGPD. Então, eles já estão agindo de outra forma. O cybercrime já está mais lucrativo em relação às multas da LGPD do que eles normalmente pediriam para ter o trabalho de pegar os dados e depois fazer alguma operação ilícita na utilização deles. O que me preocupa é que, assim, a LGPD, pelo que eu vejo, eu sou criminalista, está sendo vista só com a importância civil, né, do que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode fazer, do tratamento de dados em si. Mas o que as pessoas não entendem é que os dados pessoais são a porta para o cybercrime. Então, se não houver essa proteção, se não houver esse cuidado, os ataques de ransomware vão acontecer e essas distorções, né, que sem invasão são possíveis, vão continuar cada vez maiores. Então, as empresas têm que colocar na governança cibernética dela uma preocupação sobre o cybercrime, porque a multa da LGPD é grande, mas talvez o prejuízo com ransomware, por causa de dados pessoais que foram tratados e não foram protegidos, pode ser muito maior. Entendi. Éder, como é que você acha, como é que os teus clientes, como é que está a preocupação dos teus clientes agora com isso? De fato, há uma expectativa no aumento, né, desses ataques. Acho que isso que a Cláudia trouxe realmente é o que circula, né, que existem muitas empresas que já estão comprometidas e que, enfim, a qualquer momento vão ter algum tipo de vazamento de dados, e isso vai causar aí grandes problemas. Aí tem as questões de multa da LGPD,
concordo com ela que realmente pode ter uma questão de imagem muito grande, né? Então, às vezes a gente está se preocupando com a LGPD, mas a imagem. Então, por exemplo, empresas que nós tivemos aqui recentes, empresas que ficaram ali uma semana fora do ar, sem operação, e às vezes uma semana sem operação, o custo que isso traz é muito maior do que a multa que é aplicada pela LGPD. Então, qual que é a imagem que isso traz perante os clientes daquela empresa, ou que eu deixo de faturar, enfim. Então, isso tudo acaba sendo um grande problema. Então, as empresas realmente estão se preocupando, existe uma crescente realmente nos ataques, no número de incidentes. Então, o que a gente tem trabalhado, o que a gente tem visto os clientes se preocupando cada vez mais com a forma como eles vão rapidamente identificar um incidente, né? Então, se preparar para isso, ou um potencial incidente, para que eles estejam melhores preparados para poder responder, ou rapidamente responder esse incidente. Alguns dados, claro que são dados ainda, são desse ano, mas um pouco antes até da pandemia, né, que é um relatório que a gente utiliza muito em discussões do mercado. Esse relatório ele fala existe um grande gap entre o tempo que se gasta para cometer um ataque, né, e você ter ali uma invasão, ou invadir de fato o sistema, e o tempo que a empresa leva para identificar esse ataque, né? Então, às vezes os atacantes ficam semanas, até meses dentro do ambiente da empresa, sem que a empresa perceba. Então, às vezes, porque ela não tem grandes processos, controles ou tecnologias para poder identificar aquela pessoa, então acaba sendo algo natural. Então, esses criminosos cometem um ataque, cometem uma invasão, têm acesso a uma série de informações, sejam dados pessoais, sejam dados confidenciais daquela empresa, todos os seus clientes, e eles têm tudo na mão para poder barganhar, vamos dizer assim, né, com, olha, eu posso, se eu vazar esses dados seus aqui, você vai ter uma multa tanto, então me paga um percentual e aí eu não vazo os dados, né, e você não vai ter a multa. Mas, de novo, será que isso é verdade, né? Será que isso vai acontecer? A gente não tem nenhuma garantia disso. Então, mas os ataques têm crescido. Infelizmente, com a LGPD ou não, a LGPD, claro que traz um complicômetro para isso tudo, né? Porque você tem ali como monetizar os ataques, então é mais, vamos dizer assim, mais fácil de você definir um valor. Mas os ataques cresceram, e aí calhou, ainda por cima, não só da LGPD, mas a questão da pandemia e as pessoas trabalhando remotamente. Então, os ataques mudaram? Não, mas eles se intensificaram. Os tipos de ataque continuam sendo os mesmos. Só que, pelo fato de você ter o trabalho remoto, as empresas acabam estando mais expostas, né? Usando, enfim, infraestrutura doméstica para poder trabalhar, ou usando até equipamentos que não necessariamente estão totalmente protegidos. Então, isso facilita as chances, né, ou aumenta as chances de um ataque ter sucesso, e aí, com a LGPD, isso tudo acaba virando um caos, e realmente as empresas precisam trabalhar para isso, e infelizmente, apesar de eu não trabalhar diretamente com esse tema de LGPD dentro da Deloitte, mas, enfim, é um tema da moda que a gente avalia com os clientes, infelizmente ainda há clientes que estão atrasados, que estão fazendo as suas avaliações enfim, de quão preparadas elas estão em relação à LGPD, elas estão fazendo nesse momento, quando a lei já entrou em vigor. É uma pena, né, que tenha ficado tão em cima da hora. Talvez algumas empresas estavam apostando que seria prorrogado para o ano que vem, o que acabou não acontecendo. Então, elas estão correndo agora para poder fazer isso, mas estão correndo contra o relógio, né? Legal. Bom, essas eram as perguntas principais que estavam aqui no meu script. O nosso tempo está quase no fim aqui. Eu queria pedir que vocês fizessem as considerações finais aí sobre o assunto. Você tem alguma, Cláudia? Bom, eu acho também, emendando num ponto que também para fazer uma consideração final, mas em relação ao que o Éder falou, a questão da LGPD, também eu acho que a gente precisa também prestar atenção que os vazamentos de dados, eles também podem acontecer não por invasões de sistema ou ação de cybercriminosos, mas, na verdade, já se tem notícia de funcionários que já estão vazando dados de dentro das empresas, né? A gente teve uma notícia de uma pessoa que foi assediada na Tesla, né, por $1 milhão, parece, né?
para ver se ele passava informações para poder haver entrada nesse sistema. E isso vai ser uma coisa perigosa, porque criminoso interno, insider, ele já existe. E ele não é o criminoso profissional, é aquele funcionário que já está insatisfeito com a sua situação, que ele pode querer topar por uma necessidade financeira, isso o direito penal já estuda, né? Então, além de se preocupar com as ameaças externas, as empresas vão ter que verificar se existe alguma possibilidade de alguém que já está no quadro praticar esse tipo de coisa, né? Então, a gente vai ter que tomar conta não só do lado de fora, mas do lado de dentro também. Então, deixar esse alerta para quem é das empresas. Legal. Éder? Eu acho que esse é um ponto importante, né, que a Cláudia trouxe. Realmente, existe um alto índice de ataques que são originados internamente nas empresas, sejam por funcionários, sejam por terceiros que estão conectados à rede das empresas. Então, isso realmente é um fator relevante. Às vezes a gente se preocupa muito com o que está do lado de fora e a gente acaba esquecendo o que está ali dentro, né, e que pode também cometer algum tipo de invasão. Então, acho que no fundo a gente precisa estar preparado para responder de todos os lados, né? Acho que fazendo ali todos os controles que a gente precisa, né? Então a gente tratou bastante aqui do ransomware, mas é importante que a gente tenha ali os controles mínimos que as empresas precisam ter, né? A gente falou das cópias de segurança, a gente falou de conscientização, que as pessoas precisam saber o que existe ali dentro. E, infelizmente, na verdade, para quem trabalha com esse assunto, todos os dias é importante, porque a gente tem bastante trabalho, mas, infelizmente, para as empresas, essa é uma guerra que a gente precisa unir todos os esforços para poder vencer. A gente fala bastante no mercado que um dos principais aspectos que as empresas precisam ter é uma questão de inteligência cibernética, porque quando a gente fala dos criminosos, eles sim têm uma rede de inteligência para se comunicar e para, enfim, compartilhar informações sobre ataques que tiveram sucesso, como foram feitos os ataques, e as empresas também precisam ter uma rede de compartilhamento de inteligência para que elas compartilhem informações de como se defender, né? Então, uma empresa por si só, trabalhando sozinha, ela vai ter ali uma força para poder se defender, mas se todas as empresas trabalharem em conjunto, realmente as chances de conseguir se defender, elas crescem exponencialmente, porque realmente todo mundo está compartilhando informações, então isso acaba trazendo muitos benefícios. Então, acho que para o último fechamento aqui, acho que o detalhe, o desafio adicional das empresas, né, como a gente já sabe, alguns dados de mercado, é a escassez de profissionais que trabalham com cibersegurança. Então, são muitos ataques acontecendo, são muitas necessidades sendo trazidas para as empresas, só que você tem poucos profissionais especializados no tema no mercado. Então, o último dado que a gente tem acesso aqui do IC Square, né, globalmente falando, é que a gente já tinha uma falta ali na casa de 3 milhões de profissionais de cibersegurança no mundo. E, obviamente, que a tendência é esse número crescer nos próximos anos. A gente realmente precisa se preparar os nossos profissionais, preparar as pessoas para que a gente consiga melhor responder a esses ataques. Do contrário, a gente vai perder a guerra e, infelizmente, isso vai trazer muitos problemas para o nosso mercado. Muito bom. Pessoal, eu queria agradecer vocês. Nosso muito obrigado aqui a Cláudia Carvalho, da Advocacia Bonar de Carvalho. Ainda vou pronunciar melhor isso, Cláudia, com certeza. Nossos agradecimentos aqui ao Éder de Abreu, que é sócio da Deloitte. Obrigado a vocês, obrigado pela qualidade da informação que vocês puderam trazer para essa entrevista. Vocês são bem-vindos com notícia ou com informação, ou com artigos, o que vocês quiserem apresentar para nós. O Advisor está à disposição. Obrigado a vocês. Boa tarde. Muito obrigada. Obrigado novamente pelo convite. Uma boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde para todos. Até mais. Tchau, tchau.